Boa noite. Nas próximas semanas, nós vamos abordar o assunto a armadura de Deus. De facto, eu quero trazer aqui uma reflexão simples, mas ao mesmo tempo profunda, acerca da importância de nós nos revestirmos dessa armadura concebida pelo próprio Deus. Neste momento que atravessamos, neste contexto da história da humanidade, neste contexto que tem assolado a nossa vida, é de extrema importância que nós consideremos este princípio, que nos revistamos plenamente da armadura de Deus. Portanto, eu vou trazer este assunto até a casa dos irmãos e peço-vos que fiquem atentos, pois eu acho que Deus vai falar ao vosso coração de uma forma muito profunda. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos. Estamos mais numa noite de ensino. Hoje quero abordar o assunto a espada do Espírito. Estamos quase a terminar este conjunto de lições acerca da armadura de Deus. Espero que tenha sido proveitoso do ponto de vista espiritual para as vossas vidas. De facto, nós continuamos a abordar este assunto na perspectiva da importância que o apóstolo Paulo lhe dá, ou seja, que nós possamos ficar firmes no dia mau e possamos vencer todos os argumentos do diabo, todos os agentes do diabo, aqueles agentes que ele comissiona para tentar infringir danos na nossa vida, quando nós entramos no campo de batalha, nos lugares celestiais, que é transferido para a esfera da nossa mente. Hoje vamos falar acerca da espada do Espírito e, como sempre, eu vou ler este texto em Efésios 6. Tem sido o texto de referência para o nosso estudo. E não me canso de o repetir, porquê? Porque há aqui verdades inabaláveis, há aqui verdades que têm que ficar firmadas, consubstanciadas no nosso espírito. No demais, irmãos meus, Efésios 6:10, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder. É interessante verificar aqui que o apóstolo Paulo diz que nós nos fortalecemos do Senhor Yahweh, do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Criador. Então é o próprio Deus que nos reveste e nos reveste com a força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esta é a forma que o diabo usa para nos enganar, astutas ciladas, esquemas subreptícios. E o diabo é o principal comandante daquele exército de agentes subversivos. Porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Estes são os agentes que o diabo comissiona para investir contra nós, nos lugares celestiais, o nosso campo de batalha. É uma luta espiritual. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem aqui a palavra. Diz aqui que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou voltar a estabelecer aqui uma relação entre a importância da espada, que compunha a armadura do soldado romano, aquele sentido bélico, aquele sentido cultural, histórico, com a importância da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Remetendo-me à ideia da espada no sentido físico e bélico, nós podemos assegurar que existiam 5 tipos de espadas que compunham o armamento do soldado romano. No entanto, só nos interessa considerar duas espadas que são mais relevantes do que todas as outras. 2 tipos que nos interessam neste estudo. Tínhamos o gladius, que era uma espada curta, bonita, pesada, afiada de um só lado. Portanto, era uma espada curta, pesada, afiada de um só lado. O facto de afiar-se um lado da lâmina é importante. Nós depois iremos estabelecer uma relação desta forma como a espada, o gladius, era afiado com o sentido da palavra de Deus. Mas depois havia outra espada, mais brutal, afiada dos 2 lados e curvada na ponta. Curvada na ponta para quê? Para infringir uma dor no corpo do inimigo, quando a espada trespassava
o corpo do inimigo, ela infringia uma dor, infringia uma morte mais dolorosa dentro do corpo do adversário, que era a macaira. Era uma espada curvada na ponta que, de facto, infringia uma dor, uma morte mais dolorosa ao adversário. Era uma espada com uma folha larga, pontiaguda, afiada dos dois lados e servia para o combate corpo a corpo, como a Gládios também servia para o combate corpo a corpo. No entanto, esta macária, por causa do seu tamanho e do facto de ser afiada dos dois lados, ela exigia um treino mais preciso, um treino disciplinado, um treino mais técnico, um treino mais apurado. É importante referir isto porque de facto, a Gládios representa a palavra de Deus num certo sentido e a macaira, no meu entender, na concepção que eu faço, pode representar a aplicação da palavra de Deus noutro sentido, num sentido mais eficaz, mais amplo. Daí exigir um treino mais apurado, mais técnico, mais disciplinado. Assim é a palavra de Deus no nosso coração, na nossa alma e na nossa boca. Ela exige que nós a utilizemos, mas antes de a utilizarmos nós a apuremos, nós a consideremos, nós a entendamos, nós a apliquemos na nossa vida. Para que nós possamos usar a palavra de Deus contra as astutas ciladas do diabo, é-nos exigido uma técnica, é-nos exigido uma disciplina, é-nos exigido um treino diário, um treino preciso, um treino disciplinado. Então nós temos aqui dois tipos de espadas que compunham a armadura do soldado romano. A Gládios, que era mais pequena, pesada, mais bela, afiada de um só lado, e a macaira, que era uma espada mais brutal, com uma lâmina afiada dos dois lados, e isto é importante, afiada dos dois lados, e já vamos ver mais à frente porque é que faço essa analogia, e com a ponta curvada para poder infringir uma dor na morte do adversário, uma dor mais dolorosa. Agora, a palavra na nossa vida, ela deve ser confessada e proclamada, ela deve ser entendida, ela deve ser estabelecida, implantada no nosso coração, mas depois ela deve ser confessada e proclamada para se tornar uma arma eficaz contra as astutas ciladas do diabo e também para nos ajudar a frutificar naquilo que Deus pretende de nós nesta terra. Então a palavra exige muito treino, exige um treino apurado, exige um treino intenso, exige um treino técnico. De facto, eu conheço pessoas, minhas amigas, que decidiram ler a Bíblia durante este ano e já conseguiram ler toda a Bíblia e essa palavra tem sido implementada no coração delas e tem feito eficazmente algo novo na vida delas, uma renovação da mente, uma capacidade de luta, uma resiliência contra as obras enganadoras do diabo, uma capacidade de se poder proteger contra os argumentos subreptícios de Satanás. De facto, os esquemas subreptícios de Satanás, eles são anulados através da aplicação dessa palavra. Então, essa palavra nós a devemos estudar, nós a devemos meditar nela, devemos discuti-la, falá-la, devemos confessá-la, proclamá-la. Este é o treino diário que o Espírito Santo exige de nós para que essa palavra se torne eficaz e produtiva. A espada do soldado romano, agora estou-me a remeter à composição da armadura bélica do soldado romano. A espada do soldado romano, ela era sustentada, tinha uma bainha sustentada pelo cinto. E nós já referimos que o cinto, de acordo com a posição de Paulo na descrição da armadura de Deus, o cinto é o cinto da verdade. E a verdade corresponde, de facto, à palavra de Deus. Então, a espada era suportada por um cinto, o cinto da verdade, que representa a palavra escrita de Deus. Eu vou fazer aqui uma diferenciação entre a palavra escrita e a palavra inspirada ou revelada. A palavra escrita e a palavra revelada. A palavra escrita é escrita por homens que são inspirados por Deus a escrever o que Deus pretende. Então, há uma palavra escrita que nós lemos, essa palavra é implementada no nosso coração e ela é sustentada pela verdade, ou seja, essa palavra é a verdade da Bíblia, é a verdade da palavra de Deus. Aquela palavra inabalável, aquela semente incorruptível, aquela semente que gera fé, que alimenta a fé. A espada e o cinto, eles tinham uma relação muito simbiótica, uma harmonia muito grande. A espada só era sustentada pelo cinto. O cinto conseguia segurar, ajustar a bainha da espada. Da mesma forma, a revelação que nós pretendemos para a nossa vida, essa revelação do Espírito Santo que produz milagres, que produz
a alteração das circunstâncias à nossa volta, que produz até a conquista de cidades, que produz o alcance de territórios, que produz o alcance dos perdidos, que produz até a realização das promessas de Deus na nossa vida, essa palavra inspirada tem que estar sustentada pela palavra escrita, pela verdade, a Bíblia Sagrada, a palavra que tem os valores inabaláveis de Deus, a palavra que tem os valores eternos de Deus, a palavra escrita. A palavra escrita, eu vou aqui fazer uma diferenciação ainda que elas se interliguem e criem uma grande harmonia no sentido de produzir o fruto para o qual se propõem. A palavra escrita é diferente da palavra revelada. A palavra escrita foi escrita por homens inspirados por Deus. A palavra revelada é a palavra rema, a palavra que é ativada, que é revelada ao nosso coração depois de termos assimilado, de termos entendido, compreendido a profundidade da palavra escrita, as profundezas da palavra escrita. Há uma ligação entre a palavra inspirada pelo Espírito Santo e a palavra escrita. A palavra escrita é a fonte primária da revelação de Deus, é a fonte primária do rema de Deus na nossa vida. Para que, de facto, nós possamos vivenciar a aplicação da palavra, a palavra inspirada e revelada pelo Espírito Santo, é necessário que ela esteja em nós, seja consubstanciada em nós, quando nós amamos ler essa palavra, amamos meditar, conhecer a palavra escrita. Então, a palavra escrita é a fonte primária da palavra rema. Sem palavra escrita, o Espírito Santo pode tentar mexer connosco, ativar alguma coisa, mas ele, quando tenta ativar alguma coisa, se não temos a substância da palavra escrita, ele não tem nada como trabalhar em nós. Então, ele precisa que nós tenhamos a palavra escrita, a fonte primária, as verdades inabaláveis, a semente incorruptível da palavra de Deus, para depois poder ativar isso, poder trazer revelação a cada momento, a cada circunstância da nossa vida. Então, a palavra escrita é a fonte primária do rema de Deus em nós, na nossa vida. O que é necessário para haver uma palavra sobrenatural, revelada, inspirada pelo Espírito Santo? Tem de haver, primeiro, uma substância primária. Eu não me canso de reforçar esta ideia. Substância primária. Qual é a substância primária? A palavra escrita. Nenhum de nós, sem ter implantado no seu espírito o conhecimento, a meditação, o entendimento da palavra escrita, não consegue ter substância para oferecer ao Espírito Santo para que ele torne alguma coisa em rema, alguma coisa vivenciada, alguma coisa operada, frutífera. Então nós precisamos, em primeira instância, da palavra escrita no nosso coração. Nós precisamos de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de conhecer a Bíblia, de nos interessarmos diariamente por nos inspirarmos na Bíblia, ouvir a Bíblia, falar a Bíblia. O Espírito Santo, então, desenvolve essa revelação em nós, mas precisa de uma sustentação para desenvolver essa revelação em nós. Qual ser a sustentação? A palavra escrita, que tem que ser implantada no nosso coração. A palavra escrita sustenta a revelação. Se não aprendeu nada até agora, pelo menos fixe esta frase. A palavra escrita sustenta a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a palavra escrita é uma espada sobrenatural que Deus coloca em nós. Né? E a palavra de Deus transforma a nossa vida. Ela tem o poder de transformar todas as áreas da nossa vida. Ela serve para repelir os ataques do diabo, como aconteceu com Jesus no deserto e no pináculo do templo. Ela serve para repelir os ataques de Satanás, ela serve para alcançar e libertar os perdidos, e ela serve para gerar fé no nosso coração. Então eu quero que o irmão fique com estas certezas inabaláveis. A palavra de Deus, ela serve para repelir os ataques do diabo, ela serve para alcançar os perdidos e ela serve para gerar fé nos nossos corações. A palavra escrita é transformada, né? É transformada e é transformadora quando ela se torna palavra rema. Quando nós lemos a Bíblia, meditamos sobre a Bíblia, a palavra é a luz para o nosso caminho, como diz Salmos. A palavra, ela sustenta a fé na nossa vida, no nosso coração. A palavra escrita é implantada em nós e essa palavra se torna uma palavra transformadora. Ela é transformada em vida e ela também se torna uma palavra transformadora da nossa vida. Ela se torna rema na nossa vida. Rema significa
em grego. Significa palavra revelada, palavra viva, palavra inspirada. É o poder da palavra de Deus que derruba as fortalezas do diabo. A palavra escrita é transformada em palavra inspirada. Então o que é a rema? É a transformação da palavra escrita, na qual nós meditamos, palavra que encheu o nosso espírito, palavra que reeducou o nosso espírito, palavra que foi implantada no nosso espírito, palavra que nos deu, que revelou as profundezas de Deus, revelou o conhecimento de Deus, revelou os princípios, os fundamentos de Deus. Essa palavra é implantada em nós e depois o Espírito Santo age sobre essa palavra e ele torna essa palavra revelação para cada área da nossa vida, para cada momento da nossa vida, para cada circunstância com a qual nós nos deparamos, para cada situação que é necessário agir em termos de fé, para que essa palavra que está implantada, o conhecimento da palavra escrita, possa ser transformada e transformadora daquela realidade em nosso favor. Então, palavra rema é a palavra revelada, palavra viva, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ela é transformada em palavra inspirada. A palavra escrita é transformada em palavra inspirada. A palavra escrita, ao ser palavra inspirada, transformada em palavra inspirada, nós podemos conceber este cenário. Deus falou aos homens para escrever a sua revelação. Os homens foram fiéis, por inspiração do Espírito Santo, eles foram fiéis e eles escreveram a revelação do coração de Deus, que foi falada pela boca de Deus. E depois essa palavra escrita é transformada em palavra viva, é transformada em palavra revelada, é transformada em palavra que opera uma mudança, no sentido em que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então há aqui dois cenários, há aqui dois momentos deste cenário, digamos assim. Há a palavra escrita que Deus inspirou os homens a escrever e depois essa palavra se transforma em palavra revelada pela ação do Espírito Santo no nosso espírito. Quando Deus fala, há um poder que é ativo em nós. Então, Deus falou aos homens a palavra escrita. Quando o Espírito Santo usa isso para falar através dessa palavra escrita, tornando a palavra viva, Deus fala através de nós. Deus fala através da revelação que traz ao nosso espírito. Deus fala através da revelação que traz a cada um de nós. Agora, havia duas espadas que compunham, de facto, havia mais espadas, mas duas são aquelas que nós queremos abordar agora, que queremos considerar neste estudo simples. Duas espadas, a Gládios e a Macaira. São espadas muito distintas. A Gládios, como eu já disse, era uma espada muito bonita, uma espada afiada só numa ponta, pesada, com alguma beleza, que representa a palavra escrita de Deus. A palavra escrita, que é uma palavra bonita, uma palavra pesada, mas só afiada numa ponta, digamos assim, tendo em conta essa analogia. A Gládios era uma espada bonita, uma espada afiada, só de um lado, uma espada pesada, uma espada curta. Assim é a palavra escrita de Deus. Ela é bonita, ela é pesada, mas ela só está afiada de uma ponta. Há muita gente que conhece a palavra escrita de cor e não produz fé, não produz mudança nas circunstâncias, não produz milagre, não produz a realização da vontade de Deus. Porquê? É apenas conhecimento teórico. Então, nós temos que ter esse conhecimento teórico implantado no nosso espírito, mas depois nós precisamos da Macaira, que era uma espada mais forte, tendo em conta o instrumento que compunha a armadura do soldado romano. Eram espadas que eram usadas na batalha corpo a corpo, na luta corpo a corpo, mas a Macaira era uma espada mais forte, uma espada mais brutal, afiada dos dois lados, que causava mais moça no adversário e é representada pela palavra rema, a palavra de dois gumes, como fala a palavra de Deus. Então nós podemos fazer esta comparação, se nos é permitido, esta liberdade intelectual, nós podemos fazer esta comparação. Temos a Gládios, que é uma espada curta, pesada, afiada só de um lado, que é a palavra escrita de Deus, na qual nós meditamos, vulgarmente, ou constantemente, ou continuamente. É a palavra que é implementada no nosso espírito, traz informação de Deus ao nosso espírito. Mas depois, essa informação tem que ser vivificada, ativada, operacionada através do quê? Do Espírito Santo. E ela constitui-se uma espada de dois gumes, ou seja, uma espada mais eficaz, uma espada mais frutífera, uma espada que cria moça nas defesas e no ataque do inimigo, que é a Macaira, ou seja, a palavra rema, que corresponde à nossa palavra rema, a palavra de Deus ativa, a palavra de Deus funcional, a palavra de Deus poderosa, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus cheia da energia, do poder do Espírito Santo, da dinâmica do Espírito Santo.
A palavra rema representa essa espada de 2 gumes, uma espada muito eficaz. O que quer dizer 2 gumes? Eu gostava que nós atentássemos agora para essa expressão em grego. Diz tomos. Diz significa 2, stomos significa boca. E a palavra de Deus fala acerca desta palavra, a espada de 2 gumes, a palavra de 2 gumes. Então, significa boca, stomos, 2 bocas. Diz stomos, 2 bocas. É importante nós considerarmos este aspecto. Porquê? Porque, agora lendo isto de uma forma simples, primeiro momento Deus falou, segundo momento nós falamos. Ou seja, primeiro momento Deus fala a palavra. Deus inspira os homens para escrever a palavra. A palavra é falada ao nosso coração. Depois há uma medida de fé que Deus colocou em nós que é desenvolvida. Nós começamos a entender essa palavra. Nós começamos a perceber a dimensão espiritual dessa palavra. E às páginas tantas o Espírito Santo vem, ativa essa palavra que foi falada pela boca de Deus ao nosso coração. O Espírito Santo começa a criar uma força viva nessa palavra, uma ação eficaz, poderosa, sobrenatural, através da palavra que Deus falou, e nós vamos falar essa palavra. Lendo isto de uma forma simples. Ou seja, diz stomos, 2 bocas, 2 gumes, a palavra que é falada por Deus e depois a palavra de Deus que é falada por nós às circunstâncias. 2 bocas. A primeira boca, Deus fala. Deus fala, e é interessante ver uma coisa, sempre que Deus falou, Deus criou alguma coisa na Terra. Sempre que Deus falou, Deus realizou algo importante para a vida da humanidade. Sempre que Deus falou, Deus produziu algo sobrenatural da Terra. Façamos o homem à nossa imagem, consoante a nossa semelhança. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, naquela conferência, e eles acharam que era importante ter um 4º elemento, que aquilo ficava perfeito com o 4º elemento. Com quem? Com o homem, que era criado à sua imagem e à sua semelhança. E Deus falou. E sempre que Deus falou, Deus incutiu, Deus projetou fé para aquilo que ele ia falar ser reproduzido na Terra, ser realizado na Terra. Então Deus falou. E sempre que Deus falou foram criadas as coisas. Então Deus falou a sua palavra e alguma coisa é criada. Deus falou a sua palavra e produziu algo sobrenatural na Terra. Então esta é a primeira palavra, a palavra de Deus que é falada. A segunda palavra que está na possibilidade de nós a conhecermos, na oportunidade de nós a conhecermos, incita na Bíblia. Ou seja, Deus falou a sua palavra e a palavra que Deus falou para criar todas as coisas na Terra está expressa naquele livro que nós temos que chamamos a Bíblia, ou seja, a palavra inabalável de Deus. Então Deus falou, mas agora é importante que nós entendamos o que Deus falou e que sejamos inspirados pelo Espírito Santo para falar o mesmo que Deus falou. Então nós vamos falar através dessa ação do Espírito Santo. 2 bocas. Deus falou a palavra e agora nós falamos a palavra que Deus falou depois de a termos revelada no nosso espírito. Então a segunda boca que fala é a minha boca. A minha boca fala o que Deus falou. Se Deus falou algo sobrenatural para produzir algo na Terra, quando a palavra é revelada, quando a palavra é entendida, quando a palavra é descodificada no meu coração pela ação do Espírito Santo, eu vou falar às circunstâncias, eu vou falar em oração, eu vou falar em proclamação, eu vou falar à minha vida aquilo que Deus já falou antes, que produziu algo sobrenatural. Deus vai usar a minha boca para falar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele quer produzir na Terra de forma sobrenatural. Sempre que eu falo, ondas sonoras são transmitidas. E a matéria é composta de ondas sonoras. Está provado cientificamente que a matéria é composta de ondas sonoras. Então, sempre que eu falo, eu estou a reproduzir alguma coisa que vai criar algo. O som que sai da minha boca pode criar alguma coisa. Não é? Agora imagine, eu estou a falar aquilo que Deus falou, que Deus já falou para criar algo sobrenatural na Terra. Deus já falou isso. Se eu vou falar a mesma coisa que Deus falou, vai criar algo que Deus quer criar na Terra. Então a palavra que eu vou falar, que já foi implantada no meu coração, foi entendida pela minha mente, reeducou o meu espírito já tem a revelação dessa palavra pela ação do Espírito Santo. Essa palavra é ativada, vivificada. Eu agora consigo entender o alcance sobrenatural dessa palavra. Eu vou falar à minha vida, às circunstâncias, vou falar na Terra e essa palavra constitui-se uma força criadora para realizar a vontade de Deus na minha vida. Então, como é que eu realizo a vontade de Deus? Eu conheço a Bíblia é implantada no meu coração, essa Bíblia vai alimentar a minha fé, essa palavra
escrita de Deus, a primeira espada, uma espada de um gume, a palavra que Deus falou, ela enche o meu coração, ela vai encher o meu coração, vai encher o meu espírito, eu deixo que seja sujeito à ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa função de reavivar, reativar, de vivificar essa palavra na minha vida, tornando-a eficaz. Eu vou falar essa palavra que Deus falou, e essa palavra, como a matéria é constituída de ondas sonoras, essa palavra que reproduz ondas sonoras, que é a vontade de Deus no céu, ela vai se estabelecer na terra através da minha fala, e ela vai realizar a vontade de Deus na minha vida, nas circunstâncias, na vida da sociedade. Então é importante que nós falemos a palavra que Deus já falou. Ok, há aqui outra questão. O rema e a ação do Espírito Santo na palavra. O rema tem por base essa ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos entender o poder transformador da palavra de Deus. Como eu disse, há muita gente que conhece a Bíblia de cor e nada é transformado na sua vida. Há muita gente que conhece versículos de cor e aquilo não produz a vontade de Deus na sua vida. É apenas uma transcrição legalista de um conhecimento. Nada funciona. As pessoas falam a palavra de uma forma repetitiva, teórica, sem a ação do Espírito Santo. Isso não constitui rema. Isto não constitui rema. O Logos tem que ser transformado em rema para produzir uma ação, para produzir uma ação transformadora. Então o Espírito Santo aviva, vivifica e torna eficaz a palavra que já está em mim, torna eficaz essa palavra na minha vida. Rema significa o quê? Eu vou dar algumas considerações acerca daquilo que significa rema, do ponto de vista do grego original, mas também daquilo que a Bíblia explana sobre a palavra vivificadora, a palavra transformadora, a palavra revelada. Rema significa certa, ou seja, algo que não suscita dúvidas, algo que é eficaz. Então, a palavra rema, como é visível a ação de Deus através dessa palavra que produz um fruto para o qual foi projetada, rema não suscita dúvida nenhuma. Rema é a palavra certa. Segundo, rema é uma palavra definitiva. Ela é inabalável, ela não é sujeita ao tempo e ela não é sujeita às leis da natureza. Ou seja, é uma palavra resistente, é uma palavra inabalável, é uma palavra eterna. Rema é a revelação de Deus eterna. Então, a revelação de Deus é definitiva. Ninguém pode alterar a essência dessa palavra. Ninguém pode modificar a essência da revelação de Deus. Terceiro, ela é transmitida claramente. A revelação de Deus tem que ser clara. Clara e, de facto, isto é uma evidência na medida em que ela é sustentada pela palavra escrita, que também é clara. Então, a palavra escrita vai sustentar essa palavra rema e o Espírito Santo vai clarificar cada vez mais aquilo que Deus implantou no nosso coração através da palavra escrita. Então, rema é certa, rema é definitiva, rema é transmitida claramente. Quarto ponto, rema confere poder e confere direção. Nós precisamos dessa rema, nós precisamos dessa direção de Deus, dessa revelação de Deus diariamente, para podermos sustentar a nossa vida de acordo com a verdade, mas também de acordo com a vontade inabalável de Deus. Rema realiza as promessas de Deus nas nossas vidas. Quando há uma palavra revelada, nós entendemos aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração humano, as profundezas de Deus que Deus tem guardadas para revelar àqueles que o amam. Então, rema realiza essas promessas de Deus nas nossas vidas. Rema é específica para um tempo e para um propósito determinado. Quando nós estamos a passar por uma circunstância, como agora é o caso da pandemia, quando nós estamos a passar por esta fase difícil da história da humanidade, cada vez mais nós precisamos de rema. Cada vez mais nós precisamos de uma palavra revelada para vivermos diariamente. Cada vez mais nós precisamos de uma palavra específica para vivermos este tempo. Para vivermos este tempo e não desistirmos de vivenciarmos, experimentarmos as promessas de Deus, de experimentarmos o invisível de Deus que se torne visível na terra. Rema. Sétimo ponto, rema é uma expressão de realização, revela o que Deus quer realizar. Eu vou repetir, rema é uma palavra certa,
ela não suscita dúvidas, ela é eficaz, rema é definitiva, é inabalável, ninguém a pode mudar a sua natureza. Rema é uma palavra transmitida claramente, rema é uma palavra que confere poder e direção à nossa vida, rema é uma palavra que realiza as promessas de Deus em nós, rema é uma palavra específica para um tempo específico, para uma circunstância determinada, para um propósito determinado. Rema é uma expressão da realização de Deus na nossa vivência diária. Ela revela o que Deus quer realizar hoje. Pergunta, a maioria dos cidadãos estão assolados com esta pandemia. Há medo que se instala, há insatisfação que se instala, há uma frieza nas relações, há relações que são quebradas, há pessoas que estão assustadas, irritadas, há pessoas que estão assoladas com diversas emoções negativas, há pessoas que não conseguem nem conviver com os seus familiares. A pergunta que eu faço é, isto também transfigurou um pouco a relação da Igreja, no sentido daquilo que a Igreja pode oferecer à sociedade? Tudo hoje mudou. A pergunta que eu faço é, qual é o rema para hoje? Qual é a palavra rema? Qual é a palavra específica para cada dia da nossa vida? Qual é a palavra que Deus determina para estabelecermos o propósito dele aqui na Terra? Importante. Muitos cristãos têm ficado defraudados, não é? E ficado assolados com esta pandemia. Muitos cristãos se têm assustado e alguns até têm desistido da sua fé por causa destas nuances todas negativas que a sociedade está a passar, esta catástrofe. No entanto, a pergunta que eu faço é, Deus estabeleceu um propósito, Deus escreveu nos livros do céu, antes da fundação do mundo, qual seria o propósito, o destino de cada um de nós. Então Deus sabe qual é o nosso destino. E nós sabemos que um dos argumentos que Satanás quer usar e tentar usar legalmente é tentar acusar-nos no tribunal de Deus para tentar fazer com que nós desistamos desse propósito ou trazemos esse propósito. A pergunta que eu faço, no meio desta pandemia, no meio deste caos, no meio destas circunstâncias que parecem tão adversas, tão negativas, a pergunta que eu faço, qual é a palavra rema que sustenta a nossa vida diariamente para que nos faça cumprir o destino que Deus escreveu no céu acerca de nós? Não podemos desistir desse destino, por isso não podemos desistir desse propósito. Por isso, o que é expectável que nós façamos? Que nós nos alimentemos da palavra escrita, que é uma palavra bonita, pesada, mas só afiada de um lado, a palavra, e que nós possamos deixar o Espírito Santo transformar essa palavra escrita numa palavra com propósito para os nossos dias, uma palavra que defina o nosso propósito nestes dias difíceis, uma palavra que sustenta a nossa vida de forma a que nós não desistamos de cumprir o destino para o qual, a missão, o destino, o propósito para o qual Deus nos chamou, mesmo perante estas adversidades e estas circunstâncias negativas. Então, palavra rema é uma palavra clara, definida por um tempo específico, por um propósito específico, que é inabalável, que é certa, não se suscita dúvidas. Agora, benefícios da palavra de Deus, porque eu estou a falar acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sustentada, a sua bainha sustentada no cinto da verdade, que também é a palavra de Deus. Qual é os benefícios produzidos por esta palavra de Deus? Verdades com origem no próprio Deus. Então a palavra revela as verdades com origem no próprio Deus. Transmite sucesso espiritual. Transmite a revelação, uma revelação e o aumento do conselho de Deus. Então, sempre que eu preciso saber qual é o conselho de Deus para a minha vida, qual é a revelação de Deus para hoje, eu preciso desta palavra de Deus. Transmite autoridade, transmite exatidão e transmite capacitação à vida do cristão. Transmite fé, produz alimento espiritual, produz um novo nascimento, produz cura física, produz cura emocional. Provérbios 4, 20 a 22 diz que a nossa vida, a nossa saúde, ela depende da palavra de Deus. Ela é o alimento, ela é o remédio para a nossa saúde. Provérbios 4, 20 a 22 diz claramente isso, que a palavra, os conceitos de Deus, os fundamentos de Deus, os valores de Deus íncitos na sua palavra, eles produzem fundamentos inabaláveis para a nossa saúde, eles produzem vida, eles produzem cura, eles produzem essa saúde. Então a palavra de Deus, ela também traz este alimento espiritual, essa fé, mas também produz essa cura física, cura emocional e um novo nascimento. Ela concede-nos purificação e santificação. E por fim, ela concede-nos o sentido da vitória. Então nós precisamos
de nos envolver com estes dois elementos da palavra de Deus. A palavra Logos, a palavra escrita, o pensamento de Deus, a ideia de Deus, o conceito de Deus, o argumento de Deus, mas que esse argumento de Deus, quando é estabelecido e implementado no nosso espírito, ele seja desenvolvido e desenvolva a nossa fé e seja desenvolvido através da ação poderosa do Espírito Santo, que reaviva, que ativa, que faz com que essa palavra seja eficaz, operacional, no sentido em que quando ela é falada por nós, Deus falou primeiro, duas bocas, dois gumes, diz, toma-se. Deus falou primeiro ao nosso coração e nós agora, depois de entendermos, de descodificarmos, de estarmos impregnados desse sentido da palavra, dessa essência da palavra, nós vamos falar através do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo, por revelação dele, nós vamos falar o mesmo que Deus falou. E isso vai estabelecer um sentido específico, um propósito específico para este momento da nossa vida. Então eu quero deixar aqui claro que nós precisamos da espada do Espírito. Nós precisamos destes dois elementos, ou seja, uma palavra escrita, uma palavra conhecida pelo nosso Espírito, mas também de uma palavra poderosa, ativada, eficaz, manifestada, que produz fruto através da ação do Espírito Santo. Fala a palavra de Deus para si, medite nela. Fala a palavra de Deus para o seu espírito. Leia a palavra, medite na palavra, discuta a palavra, fala a palavra, tenha conhecimento da palavra, estude diariamente a palavra, encha o seu espírito dessa palavra, mas depois tenha uma relação com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que o envolva nessa inspiração, que traga revelação dessa palavra que você falou, para que ela seja falada novamente, agora para ser proclamada às circunstâncias, proclamada ao seu dia-a-dia, proclamada à vida dos outros, para abençoar a sua vida, para abençoar a vida dos outros. A palavra rema é a palavra que tem sustentação na palavra escrita de Deus, mas que ela produz eficazmente, de acordo com o propósito para o qual foi enviada. Fique nesse alinhamento, por favor. Deixe o Espírito Santo revelar a palavra que está no seu coração. Deixe o Espírito Santo projetar essa palavra às circunstâncias que vivemos hoje. Viva nessa palavra, a palavra rema de Deus, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Até à próxima lição, que será a última. Nós iremos falar de oração. Tenha uma boa noite. Obrigado por estar connosco.